Olá, ouvintes! Hoje vamos apresentar o primeiro episódio do nosso podcast. O tema é avaliando se rodas de conversa trazem resultados mais positivos e inclusivos nas interações sociais de idosas residentes de instituição de longa permanência para idosos, as conhecidas ILPIs. Nosso grupo é composto pelo Arthur Catânia, o Davi Correia, a Isabel Santana, a Louise Fernandes, a Maria Luísa e eu, Júlia Santos. Nós somos alunos do 4º semestre de Psicologia da Faculdade de Santa Marcelina. E eu vou falar um pouquinho sobre a intenção do nosso projeto, que é analisar como rodas de conversa podem ser efetivas na inclusão e interação social em idosas com diferentes dificuldades motoras e cognitivas. A exclusão social e a falta de suporte pode afetar essas idosas de maneira significativa, causando problemas na autoestima, distanciamento social e aumentando o sentimento de solidão. Oi, gente, eu sou a Louise. Agora eu vou falar sobre o artigo que a gente usou como base de referência para o nosso projeto. O artigo se chama Roda de Conversa com Idosos em um Centro de Referência de Assistência Social, Valorização das Narrativas e Urgência de Protagonismos. Esse projeto foi realizado por alunos do curso de Psicologia da Unesp, que fizeram com a orientadora Marielle Rodrigues de Correia. O projeto foi realizado em um CRAS junto com os idosos para valorizar as narrativas e possibilitar um espaço de trocas entre os estagiários e os idosos. Para ser mais direto, separei alguns pontos que eu achei importante para agregar no nosso trabalho. Esse artigo vai dizer que a sociedade atual valoriza a juventude mais do que a velhice, porque associa a velhice a perdas e limitações. Isso cria um estigma e reduz o potencial dessa etapa da vida. Porém, o envelhecimento traz oportunidades únicas de ressignificação e fortalecimento de vínculos. Esse estudo foi realizado com várias rodas em vários encontros. Inicialmente, os participantes consideravam que as suas histórias eram sem relevância. Porém, o processo de rodas demonstrou a importância da narrativa de cada um como parte da memória coletiva e da construção social. Isso reforça a ideia de que o saber popular deve ser reconhecido e estimulado. Essas rodas não tinham um padrão de gênero, porém quem participou mais foram as mulheres. E as próprias idosas que participaram destacaram essa participação maior delas e atribuíram a maior expectativa de vida das mulheres ao fato de participarem de mais atividades em grupo, porque assim elas têm a oportunidade de exercitar a mente e adquirir novos conhecimentos e ter um envelhecimento pleno. Ao longo de todas as rodas, as participantes desenvolveram confiança para compartilhar suas vivências e refletir sobre o passado em relação ao presente. Então, elas criaram um vínculo ali com todos os estudantes e com elas mesmas. Isso proporcionou autonomia e empoderamento e fortaleceu todos os vínculos sociais ali que poderiam ser fortalecidos e promoveu uma visão mais positiva do envelhecimento. Esse foi o objetivo principal do artigo deles, promover todas essas coisas positivas, e eles obtiveram um resultado muito positivo também. Oi, eu sou a Isabel e eu vou falar um pouquinho como que foi o funcionamento das nossas idas até o lar. Então, o nosso projeto ele está sendo realizado no Lar São Vicente, que é em Guarulhos, e é uma instituição pública de longa permanência para idosos. E nesse local, especificamente, ele só conta com mulheres, em uma faixa etária acima de 60 anos. Foram realizados 2 encontros. O primeiro foi no dia 13 de setembro e o segundo, dia 19 de outubro. Nesse primeiro encontro, a gente fez uma pesquisa de campo, com bastante observação do ambiente e da rotina em si, assim, das idosas. E no final do dia, tivemos a oportunidade de ter uma conversa individual com uma delas. Foi um momento muito interessante. A gente pôde observar que, ao darmos esse espaço de diálogo, houve um grande conforto da parte dela, que se abriu e sentiu vontade de contar sobre seu passado, sobre os seus conflitos e suas experiências da infância, juventude e também até das suas vivências lá dentro do lar. Já no nosso segundo encontro, que foi no dia 19 de outubro, a gente preparou uma dinâmica, e essa dinâmica foi uma roda de conversa, que incluiu a maioria das idosas, mas foi uma dinâmica de forma voluntária. Foi um dia frio, e que elas estavam juntas na sala assistindo o jornal. A gente fez várias perguntas para elas, mas essas perguntas elas foram elaboradas antes da gente ir até lá. E os temas delas incluíam mais ou menos como foi a sua juventude, o que você gostava de fazer, o que você sente mais falta, entre outras coisas.
No começo, a gente estava um pouco tímido. Sabe, uma experiência nova, então a gente ficou um pouco acanhado. Mas, no decorrer dos assuntos, a gente pode perceber que mesmo com as muitas limitações de algumas delas, limitações motoras e de algumas até mesmo limitações cognitivas, elas se interessaram pela nossa ação e algumas, mais do que outras, foram muito além do perguntado. E elas se sentiram muito confortáveis em compartilhar suas experiências, e coisa que se assemelhou muito ao primeiro encontro, que a gente observou que ao dar esse espaço de diálogo, realmente ouvir, se sentar, ouvir a história delas, foi uma coisa que elas se sentiram muito confortáveis em se abrir e contar principalmente experiências da infância e da juventude. Elas compartilharam os gostos, sentimentos e vontades de coisas que elas queriam que tivesse ali no lar, coisas desse tipo. Isso com certeza foi muito gratificante e uma experiência muito inovadora e que acrescentou muito no nosso estudo e na nossa pesquisa. Oi, galera. Aqui quem fala é o Arthur. E eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas e as respostas que a gente teve durante esse trabalho na casa de ILPI. Né? A primeira pergunta foi uma pergunta mais geral, perguntando quanto tempo que elas estavam aqui. A que tinha mais tempo de casa, ela falou que tinha 9 anos lá já. E a que tinha menos tempo tinha 1 ano, 6 meses. Então, são pessoas que estão lá, como é uma instituição pública, elas vão para lá de uma forma mais autônoma, ou alguém coloca ela lá e ela fica lá pro resto da vida, né, praticamente. A segunda pergunta que a gente teve curiosidade de falar é perguntar o que elas gostam de fazer. Então, elas responderam bordar pano de prato, fazer de tudo um pouco, né, andar... como lá tem uma capela também, lá teve algumas idosas que falaram que gostam de ir para a igreja, né? Do lado ali também, lavar louça, passear, e tinha livros também que elas gostavam de ler. Né? Outra pergunta, aqui passando para a próxima, é se elas sentiam falta de algo de aqui de fora, né? E algumas disseram que ir para a igreja, costurar, da infância também, né? De brincar na rua. Uma foi muito interessante, que fala que toda vez que ela vai dormir, lembra do pai dela, né? Que sente muita falta do pai dela. E é muito interessante você pensar que idosas lembrando do pai, né? Já quase no fim da vida, é muito fofo, vamos dizer assim, né? Passando para a próxima pergunta, a gente perguntou se elas tinham uma relação entre si, né? E sim, impressionantemente sim, porque todo mundo lá conversa bastante, as idosas interagem entre si bastante também, elas gostam de fofocar, né, entre elas, então elas gostam muito disso. Passando para a próxima pergunta, por que elas começaram a morar lá, né, no lar de idosos? Uma resposta foi, não tenho família, pois ninguém cuida de mim. Outra também foi despejada na rua e tomou uso capião, e nesse momento começou a morar na rua. Outra também falou que precisava se tratar e ela ficou hospitalizada e ninguém quis cuidar dela, da família dela, né? Então é uma casa que, tipo assim, parece que as pessoas são largadas dentro dela, né? Parece que as pessoas são meio que tratadas mal e é o que sobra e vão pra lá. É muito triste isso. Outra pergunta que a gente usou também para pensar assim no futuro foi pedir um conselho para o futuro, né? E elas falaram para a gente estudar, para ser alguém na vida, para não casar, que foi uma coisa muito engraçada que elas falaram, né? Não casem. Ficar bom e saudável, respeitar o próximo, ter fé em Deus e preservar o seu sonho, né? A idosa que falou isso, falou que tinha um sonho de ser professora e não realizou porque ela teve a oportunidade, mas preferiu se dedicar à família e à casa. Né? Era outra época. Né? Então, ela decidiu se dedicar à família e à casa. E também falaram pra gente não beber bebida alcoólica. Pro pessoal aqui do futuro não beber bebida alcoólica. Passando por uma pergunta aqui, falando mais do passado delas, né? Falando o que elas mais gostavam de fazer na infância. E elas falavam ir pro baile, brincar, rodar, né, que é uma brincadeira de rodar, fazer arte, brincar de boneca, brincar de casinha. Então, essas coisas que vêm até hoje, né, essas brincadeiras, elas sentem falta também. Outra pergunta, o que vocês gostariam de fazer aqui, né, no lar, no caso, que não tem?
E elas falaram fazer exercício. Elas queriam ter um professor de dança, homem. Mas tinha que ser homem, era um requisito, um professor de dança. Porque mulher já tinha demais lá. Ter uma biblioteca, elas achavam que tinham poucos livros lá, né? E fazer a arte também, né? Fazer essas brincadeiras que elas faziam na infância. Depois que a gente fez essas perguntas de roteiro, a gente foi vindo mais perguntas na mente, né? E a gente acabou perguntando, tipo, como é envelhecer? E elas disseram, envelhecer é perder as coisas, né? Perder a mobilidade, perder a liberdade se você envelhece mal, né? E a gente também perguntou se elas gostavam de dançar. Elas falaram que gostavam de dançar forró, ir pro baile dançar Michael Jackson, tal. Falaram que era muito legal essa época, né? A gente perguntou também como era a relação com os ex-namorados delas. E isso foi muito impressionante, porque algumas, tipo, tiveram inúmeros namorados, mas elas só lembram de um específico, né? É sempre um que ela sempre gostou mais. Isso foi muito interessante. Outra pergunta que a gente fez também livre foi se elas gostavam de lá. E a maioria falou que não e que estava sendo praticamente empurrada para estar ali, né? Ninguém gostava de estar ali. E essas foram as perguntas que a gente fez lá na casa de repouso. Oi, gente, eu sou a Malu e eu vou falar como foi a nossa visita pra mim, né, na minha experiência. Bom, eu fui nas 2 visitas e na primeira eu senti que foi bem mais individualizada, né? Claro que a gente foi conversar com uma idosa só, o que não era, na real, a nossa intenção, mas ela falou que queria muito conversar com a gente e eu senti que foi muito legal. Por mais que não foi tão uma conversa, foi mais uma escuta, porque ela mais conversou do que a gente, mas eu senti que ela ficou muito à vontade com isso e que ela conseguiu falar livremente sobre tudo que ela queria e que teve um resultado bem positivo. Na segunda visita foi a roda de conversa, como a Bel falou, em grupo. Eu senti que ela foi bem proveitosa, mas que demorou para elas conseguirem pegar a dinâmica do que a gente buscava fazer mesmo. Tanto como a comunicação, que tipo, a gente teve que perguntar algumas perguntas mais de uma vez, porque elas não estavam realmente conseguindo escutar nem entender o que a gente queria dizer, mas que no final deu certo, como vocês conseguiram ouvir pelo que o Arthur falou. Elas tiveram respostas bem, digamos que coerentes, assim, dentro da medida do possível, mas que foi bem proveitoso para mim. Oi, meu nome é Davi e eu vou ficar com a parte de finalização. Nós achamos um consenso do projeto que foi bem enriquecedor. Foi muito bom sair da nossa bolha, ver outras histórias de vida e também outras perspectivas. A gente também notou que as respostas foram muito condizentes ao público-alvo. Então a gente pensou que se fosse um LP diferente, que se tivessem só homens ou até misto com homens e mulheres, as respostas teriam sido diferentes. Então a gente acreditou que casou muito as respostas com o público. Agora a gente vai abrir para uma discussão geral do grupo para trazer o que cada um achou de interessante. Então, começando, né, nossa discussão agora, tinha um pensamento que ficou muito na minha cabeça enquanto a gente fazia esse trabalho, que foi que a gente comparou muito, pelo menos eu a princípio, com a realidade que eu sabia, que eu tinha do que era um idoso. Sim, eu tenho avós vivas. E a minha avó, que eu convivo muito, ela é super ativa, ela, tanto fisicamente quanto psicologicamente, ela assiste série e sai sozinha, resolve as coisas dela sozinha. E eu tinha essa visão do que era um idoso, do que era uma idosa, e eu achei que era isso que a gente ia encontrar quando a gente fosse lá. E eu me surpreendi muito, foi muito chocante ver a realidade que elas estavam. Sim. Tanto a realidade física ali, não a infraestrutura do lugar, porque o lugar em si é muito legal, é bem acolhedor, mas como elas estavam fisicamente. Sim. Tá, então, realmente isso que a Júlia falou foi uma coisa que eu pensei muito também. Acho que vocês vão concordar, por conta de que a gente, quando foi no segundo encontro, a gente tinha preparado uma dinâmica que envolvia, sei lá, a parte motora. Não sei se vocês conhecem, né, a dinâmica do barbante. Cada pessoa segura a ponta de um barbante e no final forma um desenho. Só que aí, quando chegou na hora, o Arthur, a Malu pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente viu que realmente não daria. Não ia dar certo, porque realmente eram idosas com muitas limitações motoras. E
foi uma coisa que a gente teve que improvisar, mas no sentido de tentar achar outra estratégia e lidar com o que a gente tinha, porque a gente criou uma certa expectativa, mas que no final das contas deu tudo certo, mas que no primeiro momento foi um impacto, né? Foi uma surpresa muito grande. Pra mim... Não, só assim. Pra mim também uma coisa que foi interessante de ver foi a diversidade que tinha entre eles. E a gente via que tinha algumas que não conseguiam nem conversar direito, manter um diálogo, porém já tinham outras que faziam até cruzadinha, passava o tempo fazendo cruzadinha. Lembra aquela que conversou com a gente e a assistente social de lá falou que ela levava os familiares dela, iam lá e fazia pagode, que elas gostavam de uma farra, elas adoravam. Eu achei muito legal ver toda essa diversidade entre elas ali mesmo. Tinha realmente os dois extremos lá, né? Tipo, uma que era completamente acamada e a outra meio ainda ativa, né? Dentro do que ela podia. Uma coisa que me pegou também, que tipo assim, depois que a gente fez essas perguntas, né, de roteiro e tal, a gente foi conversar individualmente com cada uma, né, no segundo encontro. Sim. E eu acho que desenvolveu muito mais a gente conversar individualmente com cada uma do que fazer essa roda de conversa em grupo, sabe? Me pegou muito isso. Eu pensei até, caraca, se a gente fizesse um trabalho mais focado até no individual, às vezes sairia bem melhor, sabe? Eu concordo com o que o Arthur falou, só que ao mesmo tempo eu também acho que foi importante a gente fazer uma coisa mais aberta, porque elas conseguiram se escutar. Porque como a gente já falou, elas têm uma relação entre elas ali de algumas brigas ou de alguns desentendimentos. Então eu penso que algumas ali convivem e nunca tiveram a oportunidade de conversar. Com certeza é muito mais proveitoso se a gente puder falar individualmente com cada uma, mas eu acho que isso de elas se ouvirem foi uma coisa que acrescentou bastante delas poderem se conhecer realmente, ouvirem o passado da outra, sabe? Uma coisa a mais, sabe? Para que elas pudessem. Sim, outro ponto legal que eu achei de ser levantado é essa desmistificação que teve. Pelo menos pra mim foi uma coisa nova de se ver, porque a gente pensa, pessoas que moram juntas e que se gostam, mas desde que a gente chegou lá no primeiro encontro, a própria assistente social falou, nem sempre se gostam. Elas estão aqui por situações e acasos da vida, mas nem todas se gostam. Inclusive, elas brigam bastante umas entre as outras. Sim, é muito engraçado. Acho que até algo que, puxando esse gancho da Luíse, é que a gente pensa que só porque, né, moram juntas se gostam, mas elas estão inseridas num contexto de grupo, assim como nós estamos dentro da faculdade, por exemplo, ou dentro do ambiente de trabalho. Por mais que você conviva todos os dias com as pessoas, não necessariamente você vai ser próxima delas, ou você vai gostar delas, ou você vai conhecer. A gente percebeu nessa dinâmica, né, que foi em grupo, que elas não se conheciam, né? Muitas tiveram a oportunidade ali de saber da história mesmo uma das outras somente quando teve essa dinâmica em grupo. Talvez antes elas não tivessem tido isso. Sim. Eu acho que isso foi uma das coisas mais enriquecedoras do nosso trabalho, além do que pra mim foi muito a observação. A observação do ambiente, de como elas se comportam, de como elas comem, de como elas sentam. O fato de algumas serem totalmente acamadas e outras fumarem ainda. Sim, a maioria delas. Uma ir pra igreja, fumando lá de fora. Isso me chocou muito, porque eu tinha, né, a perspectiva totalmente diferente do que a gente ia encontrar, mas não foi um choque ruim, foi um choque só diferente, é enriquecedor, né? Como o Davi falou na finalização. Isso, e legal que elas têm a liberdade de ser quem elas são. Não, por exemplo, fumar não seja um hábito bom, mas quem quer continuar fumando, ninguém tá lá, vai proibir, nenhum dos funcionários vai falar, você vai parar de fumar agora. Elas continuam fumando e vivendo, outra continua indo pra igreja. Teve até, desculpa, aquela que continua namorando, e ela fica rolando namorados na internet, que foi a senhora que a gente conseguiu conversar no primeiro dia, que ela se mostrou muito solista em conversar com um grupo, né? Ela até pediu pra conversar com a gente. E aí ela contou que ela teve vários namorados. Depois a assistente social comentou com a gente que ela tem até web namorados, mesmo ela sendo uma idosa de mais de 60 anos. Eu achei muito legal também elas falarem
do baile, né? Sim. Que tem lá o baile com uma outra ILPI que é para homens. E aí junta o baile de homens e mulheres idosas e elas organizam esse baile, elas fazem a decoração. E ia ter o baile de primavera, né? Que a gente foi lá e elas estavam preparando o baile de primavera num salão lá. E eles se juntam e dançam e se arrumam. Eu achei muito legal isso. Acredito que eles até se beijam. Eles até namoram. Tinha até aquela que tinha um cabelo colorido, que ela tem um namorado que é desse outro Isso, lar. sim. Engraçado também que quando a gente perguntou se ela queria casar, ela falou que não. Só Então, namorar. assim, elas namoraram. Tá vendo? Elas são muito mais, Tá tudo né, aqui, ó. Bem joviais do que a gente imagina. Falando dessa mesma senhora que, de cabelo vermelho, né, que ela acompanhou a gente, eu achei também outro máximo. Mano. Ela acompanhando a gente na primeira visita que a gente fez, foi só pra olhar mesmo, um estudo de campo, assim, pra gente ir olhar como é que é a casa, como funciona tudo. E ela seguiu a gente por todos os cômodos que a gente passou. Disfarçadinha, assim, Sim, bem atrás. olhando de lado, assim, e a gente, tipo assim, oi, quer falar com a gente? E ela só olhando, assim. E ela não respondia, né? Quando a Aham. gente perguntava se ela queria conversar com a gente, ela ficava bem quietinha. Sim. Mas ela continuava atrás E da super gente. vaidosa, né? O cabelo vermelho, a unha pintada, o vestido Todas todo. elas com Sim. unha Todas pintada, produzidas. Todas, Super vaidosa. No geral, elas mantêm a vaidade. Eu acho que isso é muito sim. importante, né? Muito, Pra muito. manter a individualidade delas, outros aspectos também. Sim. Muito legal. Bom, acho que que é isso. E agora a gente vai se despedindo por aqui. Muito Agradecemos obrigada. por ouvirem Sim. É isso. nosso podcast. Muito obrigado, gente, Obrigada, por obrigada, ouvir. Obrigada, pessoal. Tchau, gente! Tchau.